Boa noite a todos. Para nós é uma satisfação estarmos aqui, sejam bem-vindos, muito bom receber vocês todos aqui também. Estamos aqui hoje com a Marian, né? Seja muito bem-vinda, e o Mahmoud, muito bom receber vocês, já conheço o Mahmoud aí há bastante tempo, a Marian sei que é a esposa dele e hoje estou tendo a honra de poder receber aqui esse casal bacana, os pais do Abud, né, na nossa casa. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais dessa história, um pouquinho mais desse trabalho também que eles vêm fazendo, contribuindo com a sociedade, né, a nível de Brasil, falar um pouco da religião, um pouco de família. Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos, tá? Que seja uma noite agradável, tranquila. E já vou começar aqui abrindo a palavra, né? E as perguntas que eu tenho aqui foram amigos, pessoas, né, que conhecem, que acompanham vocês, que enviaram e querem saber um pouco mais da vida, da história de vocês, né? Marian, você nasceu no Brasil, fora do Brasil? Porque eu tenho acompanhado bastante o teu trabalho, principalmente depois que a gente alinhou essa conversa, naturalmente procurei ouvir mais sobre vocês, né, e tal, e me parece que algumas pessoas, que tem de tudo, né, falaram coisas do tipo, por que tu não volta para o teu país, né? E outra coisa que eu já quero aproveitar, caso eu faça alguma pergunta que não seja adequada, fique à vontade para a gente alinhar, porque a ideia aqui é que seja uma conversa tranquila, agradável, não é para intimidar nem constranger ninguém. Então, você nasceu do Brasil, fora do Brasil, seus pais vieram de outro país para cá, conta um pouquinho sobre isso e também, já depois, a história do Mahmoud, né? Nasceu no Brasil, fora do Brasil. Conta um pouco para nós, por favor. Boa noite. Antes de mais nada, boa noite. Muito obrigada pelo convite. Ainda mais que eu já sou consumidora, sou cliente, eu adoro os doces de vocês. Realmente, uma dúvida que as pessoas têm bastante é em relação da onde eu vim por causa das minhas roupas, das minhas atitudes, da minha religião. E eu sou brasileira. Eu nasci no Brasil, sou brasileira, nasci em São Paulo, sou filha de pai libanês com mãe brasileira. Então, meu pai é libanês muçulmano, minha mãe é brasileira convertida. Ela se tornou muçulmana, mas eu gosto de deixar bem claro que ela se converteu não por causa do meu pai, e sim por ela. Ela estudou a religião e ela se identificou. Na verdade, eu brinco que ela já era muçulmana antes de saber, porque ela já tinha atitudes, ela já era uma pessoa mais reservada, ela já não tinha coisas do cristianismo que ela ainda não entendia direito. Então, ela se converteu e conheceu a religião e virou muçulmana. E então, eu já nasci numa família muçulmana. Então, toda a minha vida, minha mãe já era muçulmana, meu pai também. Então, eu já convivi dentro da comunidade da religião. E realmente as pessoas me questionam muito, falam para eu voltar para o meu país, que eu não sou aqui, porque tem os estereótipos, né? Eles me olham e me identificam. Na verdade, isso entra em xenofobia também, né? Uhum. Intolerância religiosa. Entendi. E você, Mahmoud? Boa noite, obrigado pelo convite. Opa. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui, que a famosa é ela. Não, mas vamos entrar nesse mundo aí também, tem esse talento. Vamos lá. Eu sou palestino, filhos de palestinos. Minha mãe e meu pai são palestinos. Eu nasci em Jerusalém, capital da Palestina, mas eu vivo no Brasil desde meus 2 anos de idade. Então, palestino, trabalho aqui, a vida inteira aqui. Eu sou tímido, então eu travo de vez em quando o microfone e a câmera. Na verdade, ele só é tímido agora. Ele não é nada tímido. Não é um cara descontraído. Tá adquirindo, já tá levando uma legião de seguidores também. A gente tá gostando muito de te ouvir, das coisas que tu fala, da maneira como tu te coloca, muito bacana. Acho que tá bem legal mesmo. E aí tá com a professora do lado também, né? Aí fica mais fácil. Se não fosse ela, eu ia continuar. Ô Marian, e
Outra coisa que me perguntaram também, vou perguntar aqui, né? Casamento arranjado, tem alguma coisa disso? Casamento arranjado, né, com vocês? Não, né? Então, na verdade, o nosso casamento foi arranjado mesmo, mas pelo Mark Zuckerberg. Eu faço essa brincadeira porque a gente se conheceu e se casou através do Facebook. Então a gente se conheceu pelo Facebook e acabou se casando. Aí eu faço essa brincadeira de casamento arranjado porque as pessoas têm outro estereótipo que nós muçulmanos casamos de forma arranjada. Na verdade, se a gente for parar, a forma não é arranjado, é forçado, né? Eles acham que é forçado, porque arranjado você não arranja, às vezes, para um amigo seu, uma namorada, olha, essa menina combina contigo e tal, e junta um casal. Na verdade, a nossa religião também tem isso de, eu acho, o que você acha de você conhecer ela? O que acha essa moça é legal, esse cara é legal. Tem isso de um apresentar para o outro. Sim. Mas de casamento ser forçado, não. Até por isso é pecado. Ninguém pode impor um casamento. Tem que ser algo que os dois queiram. Sim. Né? Não, isso é interessante. Ô, Mahmoud, como é que foi isso? E eu viralizei na internet através de um vídeo meu, que é como o meu casamento foi arranjado. E eu conto a história do nosso casamento, de como que ele foi arranjado, né? E teve milhões de visualizações e muita gente me conheceu através desse vídeo. O casamento arranjado foi o que abriu vocês pro mundo, então. Então tu sabe que ela deve a fama dela... Total. Né? Não, isso já imaginava. Já dá né? para saber, né? Juntando as duas redes sociais, tem mais de 15 milhões de visualizações desse vídeo. Tem. Juntando as duas redes, tem mais de 15 milhões, Instagram e TikTok. Mas aí, como é que tu encontrou a Maria? Na verdade, eu acho que ela ficava vendo minhas fotos. Curtindo? Não, ela não curtia. Ela ficava vendo meu Facebook e aparecia lá o nomezinho dela, a foto dela pra mim e tal. Tinha isso na época, Mahmoud. Olha que louco. Na época, a irmã dele, a Mar, ela inclusive tá aqui, a irmã dele me adicionou no Facebook. E eu entrei e falei, quem é essa menina? Aí eu fui fuçando nos amigos e vi que tinha o Mahmoud, né? Aí eu olhei e falei, gatinho, né? Mas eu não vou adicionar, né? Ele que veio atrás de mim. E anos depois, sei lá quantos anos depois, 3, 4 anos depois, e eu só entrei uma vez no seu perfil, foi uma só. Só precisa de uma vez, né? Marca, né? Aí depois disso, ela veio falar comigo, a minha cunhada, sei lá, uns 3, 4 anos depois, e realmente, e era ele. Ela foi, meu irmão quer te conhecer. Eu falei, meu irmão, quem é esse cara? Quando é ele. Lembrei, olha quantos anos atrás, lembrei e falei que era ele. Aí, quando eu vi, eu sabia que era com ele que eu ia casar. Olha, Mahmoud, eu sabia que seria importante tu estar nessa conversa aqui. Isso? Com certeza. Na verdade, tu é o cara que começou tudo isso. Com certeza. Né? Eu só quero deixar é mais engatada que jet ski no reboque. Engatada. Aparecia no Facebook lá toda a vida a foto dela lá pra mim. Isso aí eu acho que o algoritmo que tu visitava, ele mandava lá. Então, não existia isso na época. Ela fez uma espécie de anúncio pago só pra ti, talvez visualizar uma coisa assim? Pode ser. Pode ser. Ô Mariane, e o islamismo é a religião e o muçulmano é a pessoa, como se fosse o evangélico, o católico, a religião e a pessoa, é isso? Pode explicar um pouco então, sobre acontece? isso? As pessoas confundem muito religião com cultura, com nacionalidade, e o Islã é a religião. Os muçulmanos são os seguidores da religião islâmica, do islamismo, o Islã. Então, e uma coisa que as pessoas confundem muito, nacionalidade. Eles acham que Islã é um país. Sim. E não, Islã é uma religião. E nem todo muçulmano é árabe, e nem todo árabe é muçulmano. A minoria dos muçulmanos são árabes. O país que mais tem muçulmano do mundo é a Indonésia, que não é um país árabe. As pessoas nem falam em Indonésia. Uhum. E dentro da religião de vocês, da crença de vocês, né? Eu vejo que eu acabei lendo um pouco também, né? E na nossa crença também, o jejum é algo importante, desde purificação, desde ressignificar algumas coisas. O que é o jejum para vocês dentro do islamismo? Nós, muçulmanos, também temos o jejum como prática religiosa, e ele também tem esse sentido de dar o alimento do espírito. A gente alimenta o nosso organismo comendo, a gente alimenta as nossas emoções com afeto, carinho.
e para a gente alimentar a nossa alma, nosso espírito, através do jejum, orações, fés, práticas religiosas. E o jejum é uma dessas práticas religiosas que a gente faz. A gente pode fazer quando a gente quer, tipo, hoje eu quero fazer jejum, posso fazer, mas a gente tem um período do ano, todo ano, que a gente faz jejum, que é um mês, que chama mês do Ramadã. E esse mês é o 9º mês do calendário islâmico, porque nós muçulmanos temos o calendário lunar, que é diferente do calendário solar, né? O gregoriano, que é o calendário que o mundo todo usa. Só que nós muçulmanos, todas as coisas que a gente vai fazer é relacionado à lua e não ao sol. Entendi. Então, nosso calendário é o Ramadã, no mês do Ramadã, inclusive agora em abril, e a gente fica de 29 a 30 dias, que é a fase da lua, para mudar entre 29 e 30 dias. Nunca tem um dia de jejum 28 ou 31, é sempre 29 a 30, e a gente fica em jejum da alvorada ao pôr do sol. Então, mais ou menos às 5 e pouca da manhã até às 6 da tarde, ou quando for a alvorada, o pôr do sol, desculpa, e a gente fica sem comer, sem beber e sem ter relação sexual com o seu cônjuge. E esse jejum, não adianta só ficar sem comer. Não é só isso. Você tem que fazer mais práticas religiosas, fazer mais o bem, ser uma pessoa mais bondosa, mais caridosa, mais generosa, evitar todas as coisas que sejam ruins. Você tem que sempre evitar, mas nesse período ainda mais, porque te dá mais força e te eleva mais espiritualmente, se você se aproxima mais de Deus. Entendi. Só para reforçar, o jejum ele é um dos pilares da. O Ramadã. Ele é obrigatório para todo muçulmano acima de, eu acho que 7 anos de idade, né? Não, até a partir da adolescência, né? Já é obrigatório o jejum. Só está liberado a não fazer jejum mulheres menstruadas. A idosos. Mulher durante a gravidez ela não precisa fazer. Idosos, pessoas que têm doenças crônicas. Certo. E também, pelo que eu vi, se é que eu entendi, são 5 orações por dia, é isso mesmo? Isso. Como é que funciona? Tem um horário, tem um tempo? Tem horário, a gente faz 5 orações por dia, e essas 5 orações são divididas durante um dia de 24 horas. A primeira oração é lá para as 5 horas da manhã, a segunda oração lá para o meio-dia, a terceira lá para as 4 da tarde, a quarta mais ou menos umas 6 e pouca, e a quinta umas 7 e pouca, 8 horas. Por que esses horários? Porque também lembrando que em relação a, por exemplo, eu vou rezar às 5 horas da manhã. Eu sei que eu vou me encontrar com Deus de novo ao meio-dia, por exemplo. Certo. Então, como que eu vou me encontrar com Deus fazendo uma coisa errada? Então, por isso que é espalhada durante o dia, para você evitar fazer o mal. Sempre, você está sempre se encontrando com Deus. Eu vou me encontrar com Deus ao meio-dia. Aí, às 3 da tarde, eu vou encontrar de novo com ele. Aí eu falo, eu queria tanto roubar esse quibe, por exemplo. Mas não, vou me encontrar com Deus. Como que eu vou olhar para a cara de... Como Deus vai me olhar? Como que eu vou falar com ele tendo feito uma coisa errada, sabe? Certo. Então, por isso que tem essa divisão de tempo. Entendi. Interessante. E tem mesquita, templo no Brasil, aqui em Santa Catarina? Tem um local dos muçulmanos? Como é que é isso? Tem muita mesquita, está crescendo muito. Aqui, nós temos uma mesquita em Criciúma, uma em Lages, uma em Florianópolis, que é a maior do estado. Temos uma em Palhoça, Joinville, isso mesquitas. Certo. Além das mesquitas, nós temos mussallas, que a gente chama mussalla, que são salas de oração. Salas de orações. Entendi. E são salas pequenas, espalhadas, né? Aí temos várias no estado. Hoje a religião, ela é uma religião que ela cresce bastante, ainda é muito pequena no Brasil, né? No mundo tem 1,3 bilhão, mais ou menos, de adeptos, a segunda maior... Quase 1/3, né, da população é muçulmana. É quase 2 bi, então. É quase 2 bi. Passou de 1,8. Ela é a religião que mais cresce no mundo. É muito difícil o muçulmano deixar... É muito difícil o muçulmano deixar de seguir a religião. E a questão também da reprodução, né? Os muçulmanos, eles têm a cultura de ter muitos filhos, tal... Mas é uma religião que muita gente se converte para ela. Não só isso, né? Tem muitas pessoas se convertendo também. A religião que mais cresce no mundo é o islamismo. A Indonésia é um exemplo prático que tu acabou de citar, Sim. né? Não era um país islâmico
a Indonésia não era um país islâmico, hoje é o maior país islâmico do mundo. Tem mais muçulmanos na Indonésia do que em qualquer outro lugar, sabe? Tipo, é muito louco. Porque assim, a maioria de nós não conhece. E aí julga ou forma uma opinião com base em nada do que vem na cabeça, né? Não, eu digo assim, por exemplo, o que muita gente comenta, me perguntaram, me parece, tipo, que a mulher muçulmana é submissa, vive uma submissão. Na verdade, e aí eu estou fazendo uma análise, às vezes a pessoa não é muçulmana, mas leva uma vida totalmente submissa, presa, e acha que o muçulmano é submisso, e quando na verdade não tem nada a ver, né? Eu acho que existe um respeito a crença, mas não uma submissão, né? Isso não existe. Na verdade, o islamismo tem submissão, sim. Nós somos submissos. Não a mulher. Tanto o homem quanto a mulher é submisso a Deus. A gente não é submisso ao homem. O homem não é submisso à mulher, nem a mulher ao marido. O que acontece é a submissão a Deus. Então, se você acredita numa religião, é claro, se você acredita, você não é submisso ao seu trabalho, você não coloca você acaba colocando o seu trabalho, às vezes em primeiro lugar, porque você quer ver ele dar certo. Através do seu trabalho, você vai ter seu sustento, você vai conseguir fazer suas viagens, vai conquistar a sua casa, seu carro, tudo. Então, e nós somos submissos a Deus. Deus, a gente coloca ele no patamar mais alto e a gente tem que fazer a nossa vida de acordo com a religião, né? Certo, entendi. Mas as pessoas têm esses estereótipos mesmo que as mulheres muçulmanas são submissas. Por quê? Porque eles veem nós mulheres usando hijab, usando roupas mais compridas, sem mostrar muito o corpo. Aí as pessoas têm a visão ocidental do que é correto, achando que só a visão ocidental é correta, que a visão oriental não, entendeu? Sim. Eles têm muito assim, às vezes é só a minha verdade vale. Por que só a minha verdade vale? Entendeu? Entendi. Eu tenho uma opinião sobre isso também, que a gente deve muito desse preconceito. Tu lembra da novela O Clone, né? Sim. Teve a novela O Clone e logo junto com a novela O Clone tu teve o atentado de 11 de setembro. Certo. E isso martelou muito na cabeça. Eu acho que isso fixou na cabeça, porque a novela ela passava uma imagem, muitas vezes muito negativa. Sim. Né? Aquilo lá não é a realidade pelo menos das famílias que eu conheço. Né? Não é aquilo lá. Eu vi a novela, tu não chegou a ver, né? E teve a questão do 11 de setembro também, que martelou muito essa questão de... Porque ninguém fala que o católico ou evangélico assassinou alguém. Agora, quando fala o muçulmano, eles associam talvez pelo traje, porque tem uma característica mais marcante, né? Eu sempre falo isso, né? Quantos ataques tem nos Estados Unidos de um cara doente, louco, que entra numa escola e mata um monte de crianças, ou entra no trabalho dele e mata um monte de gente. Falam homem com doença mental, ou falam homem branco, não sei o que, fez tal massacre. Quando é um muçulmano, eles fazem questão. O muçulmano faz ataque terrorista. Eles não atrelam aquele homem que fez um ataque também terrorista à religião dele. Às vezes ele podia ser evangélico, judeu, espírita. Eles não atrelam a religião, que é certo, não tem que atrelar a religião, porque foi o CPF tal que fez a tal ação, e não a religião, até porque nenhuma religião prega o ódio, né? Sim. Todas as religiões pregam o amor, o respeito, a tolerância, a paz, e o Islã não é diferente disso. Quando você tira a vida de alguém, é como se tivesse tirado a vida de toda uma humanidade. Quando você salva uma vida, é como se tivesse salvo a vida de toda uma humanidade. Então o Islã tem muito isso, e é obrigado, você não pode matar outra pessoa, entende? Uhum. E é hijab o nome, a pronúncia? Hijab. Hijab. Hijab, o que ele representa? Por que ele é tão importante para vocês? Então, o uso do hijab, ele é uma ordem de Deus. As mulheres usam o hijab em submissão a Deus, em obediência a Deus, porque Deus... ordenou que as mulheres muçulmanas usassem o hijab. Quando eu digo que Deus ordenou, é Deus ordenando, não o marido, não ordenou que o marido obrigasse a esposa, o pai, ou quem quer que seja, obrigue a mulher a usar o hijab. Tem que ser uma escolha dela, apesar de ser obrigatório, é uma escolha dela. Quantas coisas, por exemplo, nas religiões, várias, você tem que fazer isso. Por exemplo, relação sexual antes do casamento. Todas as religiões monoteístas
Não pode relação sexual antes do casamento, mas vai de cada pessoa, fazer ou não fazer. A mesma coisa o uso do hijab. Ele é obrigatório, mas vai de cada pessoa fazê-lo ou não, e cada um vai se responsabilizar e arcar suas consequências depois no dia do juízo final com Deus. E o hijab, ele representa essa obediência a Deus, representatividade. Você está querendo ou não, você acaba representando uma religião e se destacando. Todo mundo que te vê vai saber que você é muçulmana. E também a questão da preservação da mulher. Quando eu falo, se você tem uma joia muito preciosa, um colar que você ganhou da sua bisavó, que tem um monte de pedras preciosas, você não vai sair, eu dou o exemplo lá de São Paulo, você não vai sair na 25 de março com esse colar, né? Porque você sabe que tem o risco de alguém roubar, você consegue controlar a sua vida, você não consegue controlar fora da sua bolha, da sua vida. Então, a mulher muçulmana também é uma joia preciosa, ela tem que ser muito valorizada, então por isso que as mulheres muçulmanas se preservam. E a gente, não é uma coisa, é a questão da modéstia, né? Quando eu falo em modéstia, não é só a mulher que tem que se vestir de forma modesta, o homem também tem que se vestir de forma modesta. E a mulher se vestindo com essas roupas mais compridas e que não mostram muito a forma do corpo, não é uma coisa ruim. Eu gosto de me vestir assim. Eu acho que a mulher ela não necessariamente ela deixa de ser elegante, de ser bonita, de poder saber sobre as tendências da moda. Então, ela consegue aliar tudo, a modéstia com estilo, empoderamento. E, querendo ou não, o uso do hijab é um ato de coragem. Hoje em dia é um ato de coragem e de resistência. Entendi. Você já trabalhou como funcionária em alguma empresa? Porque, de certa forma, o hijab, enfim, dependendo do trabalho da empresa, pode ter alguma restrição, vamos dizer assim, na avaliação das pessoas? Eu já estagiei, nunca cheguei a trabalhar para ninguém, nunca consegui. Na verdade, o hijab, ele sempre foi um empecilho para eu conseguir emprego, para eu conseguir conquistar o meu espaço no mercado de trabalho. Mas olha como que o jogo virou. Anos depois, o hijab, ele que me faz conquistar espaço, voz e trabalhar com muitas marcas. Hoje, por usar hijab, eu sou contratada por várias marcas internacionais, nacionais, para divulgar a marca. E anos atrás eu não conseguia nenhum trabalho por eu usar o hijab. As coisas acabaram mudando, né? E o que antes era um empecilho, hoje é algo positivo, né? Então, eu sou nutricionista formada, e eu nunca achei que eu não conseguiria um trabalho por causa do meu lenço. E eu já estagiei, mas chegar a trabalhar, nunca consegui. Pessoas falaram na minha cara que eu era uma pessoa muito séria para o cargo, sendo que uma nutricionista, ela tem que ter uma postura séria, né? Ela trata com pacientes em hospital. E também já falaram, uma pessoa como você não vai dar certo aqui. E eu dou graças a Deus que não deu certo mesmo, que as coisas... na época eu fiquei muito chateada, eu chorava, mas é aquilo que eu sempre falo, Deus sabe mais do que a gente. Então, talvez os planos que Ele tinha para mim eram muito maiores do que eu achava que eu queria. Eu penso que quem trabalha e pensa pro bem, que é o caso de vocês, aquilo que às vezes é um problema ou um desafio se torna uma oportunidade, que foi o teu caso, né? E estávamos até conversando ali um pouco antes e a gente conversando, ficou claro que hoje você é uma influenciadora. Hoje a sua vida é ser influenciadora, é isso mesmo? Sim, hoje eu só trabalho com a internet, com criação de conteúdo. Eu hoje sou autoridade, né, no Brasil no assunto de mulher muçulmana, referência de mulher muçulmana. Então, hoje em dia eu só trabalho com isso. Não é só, porque é muito, né? Sim. A gente acha que é só fazer um videozinho. Eu também achava que era só um videozinho que fazia uma foto, mas não é bem assim. Eu cuido muito assim do meu trabalho, eu tenho um cuidado, porque eu já fui do outro lado, eu já fui empresária, sou empresária ainda, né? Mas já tive as minhas lojas, então eu sei como que o dono de uma empresa. Então, da mesma maneira que alguém me contrata, eu quero que ele
tenha um benefício tanto quanto eu. Tem que ser justo para as duas partes. Sim. Então, eu tenho muito cuidado com as minhas publicidades. As pessoas, as marcas reconhecem e gostam muito do meu jeito de fazer publicidade, porque eu cuido de todos os detalhes, eu evidencio a marca, faço de uma maneira que seja muito criativa e que as pessoas realmente comprem o produto Sim. e gostem do produto. Hoje a tua imagem é a tua marca, né? Então, Sim. por isso que a postura, o cuidado, a forma como tu te posiciona, tudo isso influencia muito, né? Mas eu queria que tu falasse, vou imaginar o seguinte, hoje está todo mundo querendo, ou muita gente querendo estar nas redes sociais, ser influencer, construir. Que dica que tu daria para alguém que tem vontade, mas falta aquela coragem pelo julgamento, porque esse é o grande receio, né? O que vão pensar, o que meus amigos vão falar? Conta um pouco assim, porque tu, até hoje, talvez tu sofre com comentários negativos, cultura de cancelamento, que é isso que se fala. Conta um pouco sobre isso, por gentileza. Uma amiga minha diz sempre que os haters são um elemento da fama, né? Então, quando você tem hater, quer dizer que você está fazendo alguma coisa certa, né? Claro que eu tenho haters, mas 99% do meu público gosta de mim, se identifica, respeita, são tolerantes. Mas o que eu indico para alguém que quer trabalhar na área? Se você quer fazer isso, você tem que seguir e você tem que fazer o que você acredita que você queira fazer. Eu, no começo, não tinha apoio de ninguém, nem dele, nem do meu marido. Quem me apoiava era só as minhas amigas e a minha família, os meus pais. Ele não me apoiava. A família aqui, ó, todo mundo aqui, ó, ficava rindo de mim. Só que as coisas, quando você acredita em algo, você tem que seguir. Se você acha que aquilo vai ser bom para você, que você vai se dar bem, não importa o que os outros estão falando. Você tem que acreditar em você. Então, em primeiro lugar, é isso, acreditar. Quando você acredita, as coisas dão muito mais certo. Imagina, você abre um negócio já não acreditando que vai dar certo. Sim. Já não vai dar certo. Então, quando você abre um negócio acreditando que vai dar certo, você se dedicando, tem muito mais possibilidade de dar certo. E como que você faz o segundo passo? Você tem que ter um diferencial. Você tendo esse diferencial, tá? Não é só ter esse diferencial, mas você também tem que ter um conteúdo de qualidade. Você tem que entregar alguma coisa para as pessoas, algo relevante. Você não precisa ser autoridade, mas você pode se tornar no futuro autoridade. E criatividade. A criatividade é algo fundamental. Vocês têm bastante, parabéns. Mas tem um ponto que as pessoas, infelizmente, não entendem ou não conseguem perceber, no meu ponto de vista, que por trás de tudo isso tem um ser humano, uma mãe, uma pessoa, um esposo que passa desafios, né? Tem noites que não dorme bem, tem dias que não acorda bem e acaba tendo muitas vezes que passar uma mensagem, uma imagem. Como é que é lidar com isso? Eu sinto em vocês mais clareza e sinceridade. Se não está tão legal, deixa meio claro que não está tão legal. E isso faz ter uma aproximação com o público de vocês. Eu acho isso muito legal. O que vocês acham disso? Como é que vocês vejam essa questão? Eu vejo na Mária isso muito presente nela. Primeiro ela falou sobre a questão das marcas e é um ponto que eu sempre costumo dizer. Ela toma... Olha, essa menina já era para estar rica. É verdade. Se ela fosse fechar todos os anúncios que o pessoal procura ela para fazer, ela já era para estar rica. Ela cuida muito, ela só anuncia o que ela experimenta, o que ela acredita. Ela não fecha com qualquer um por dinheiro. Isso eu acho muito legal nela. Certo. Se ela está anunciando alguma coisa é porque ela experimentou, é porque ela gosta muito da marca, que ela já conhece, ou se alguma marca é diferente, ela experimentou, então ela passa pelo como é que chama? O controle de qualidade da marca. Controle de qualidade. E isso eu acho muito legal. Ela já recusou várias propostas de trabalho. Tem que ter a ver com aquilo que acredita, né? Com a identidade, não é só pegar... Aí se torna falso, né? Aí acaba se tornando falso. E... Pode falar, depois a gente corta aqui. E aí você não vende verdade, né? Sim.
E o que adianta? Sabe por que eu me coloco muito no lugar do consumidor? Porque eu também, como eu disse, eu trabalho dos dois lados, né? Eu também sou consumidora. Eu não admito, tipo, eu ver alguém falando, ai, comprem essa taça, porque essa taça é maravilhosa, aí eu compro a taça. A taça, tipo, em um dia ela quebra, por exemplo. Sim. Que ela não tem qualidade. Como que eu vou fazer uma pessoa comprar algo que não seja bom para eu me beneficiar? Então, eu penso muito assim, tipo, tem que ser bom para ambos os lados, tanto para o seguidor que vai comprar o produto, quanto para mim, e quanto para a marca também. Sim. E qual era a tua pergunta, que eu perdi o raciocínio, a última que tu fez? Foi com relação à identidade, né? A identidade quando vai usar uma marca e mostrar a verdade, ou seja, não mostrar uma imagem. Eu sou assim, tenho meus problemas, minhas dificuldades. E como é que é isso? Então, a gente também segue muita gente, né? Cara, tu vê os influenciadores, eu nunca vi, parece um paraíso, né? Parece que os caras moram num conto de fadas, nunca tem problema, eu acho que não tem boleto para pagar. Sim. Porque tá tudo muito bom. A Mari, essa semana tu não tava legal, né? Tu diminuiu o ritmo de postagem. E hoje tu falou sobre isso, né? Hoje ela falou sobre isso. Uhum. Tipo, semana passada, ela não consegue fazer uma personagem. Entendi. Ela é aquilo ali que aparece. E várias vezes eu tô com ela, né? No dia a dia, tá? Eu conheço a minha esposa. E ela não consegue fazer uma Mariam fake, né? Se ela não tá bem, ela não tá bem. Ela demonstra Sim. que ela não tá bem. Se ela tá cansada, ela tá cansada. Eu acho isso muito legal. E quando você é verdadeiro, quando você mostra a realidade da sua vida, hoje eu fui no mercado e estava sem dinheiro para pagar toda a compra. Já aconteceu com quantas pessoas isso? A gente vai no mercado e esqueceu o dinheiro, o cartão não passou, ou eu fui numa loja, cheguei, achei que estava na etiqueta escrito R$100, mas eu vi um zero a menos, mas era R$1.000. Quantas vezes acontece na vida de todo mundo isso? E quando acontece, tipo, na minha vida, eu acabo falando, porque para mim eu acho tão natural, eu já comento com ele, já comento com as minhas amigas, tem uma promoção, eu sou daquela que, tipo, viu que tá na promoção, eu vou comprar tudo na promoção, porque eu gosto, entendeu? Tipo, todo mundo gosta, né, de promoção, Sim. né? Tem gente que gosta de falar que não gosta, mas aí, coitada dessas pessoas, né? Que, aproveitando promoção na Yaba, tá 50%, né? Pode fazer um jabá, não? Pode, vai lá. A Yaba tá com toda a loja pela metade do preço. A gente tá fechando esse mês, então aproveita a oportunidade. Vem! Já tá no sangue, né? Comerciante, sangueário, a gente já acaba tendo esse... Sim. E mas assim... quando você... Por exemplo, os artistas de televisão, as pessoas não se identificam tanto quanto eles porque tem um abismo de distância da vida deles, da nossa vida. Somos meros mortais. Uhum. Só que eu acho que quando os influenciadores, eles falam mais isso, as pessoas se identificam com a vida. Então ela é uma pessoa normal como eu. E realmente, eu sou uma pessoa normal como todo mundo, sabe? É menos personagem, né? É mais a Isso, realidade. Não é um artista, uma atriz. É uma Sim, pessoa colocando um pouco da sua história, da sua vida, né? E dentro dessa história de vocês veio o Abud, né? E como é que foi isso? A gestação agora com ele, vocês estão em Tubarão, vão para São Paulo, e uma criança, um bebê, muda completamente. Sim. Né? Eu tenho uma bebezinha também, é a melhor coisa do mundo, para vocês também, com certeza. Como é que é essa rotina, essa vida, lidar com a educação, com os cuidados, esse desenvolvimento aí? Como é que está o papel do Marmute? Está cuidando bem também? Então, ser mãe é uma responsabilidade, é um turbilhão de emoções. Do nada você está super feliz, empolgada, do nada você está chorando, do nada você está... isso, a gente, é muita questão de cuidado, amor, mais preocupação, responsabilidade, você está formando um homem de amanhã, ou uma mulher de amanhã. Como que você quer que seu filho seja o amanhã? Que ele seja um homem honesto, respeitador, tolerante, que seja um homem que seja exemplo, Então, é muito difícil esse papel dos pais, né? Hoje em dia, na educação,
porque o meio está cada vez mais se corrompendo, né? As pessoas estão cada vez mais se corrompendo. Então, é um trabalho muito árduo de formiguinha, só que não é vamos esperar ele crescer para a gente ensinar, né? Desde pequeno a gente vai ensinando. Até eu sempre falo sobre, as pessoas falam assim, mas Mariam, seu filho vai ser muçulmano, e se ele não quiser? Mas você vai obrigar ele? Mas é algo tão natural na nossa vida, ele vê a gente rezando, ele vê quando a gente vai comer alguma coisa, a gente fala em nome de Deus, quando a gente vai fazer alguma coisa. Então, ele já está tão inserido na nossa família, na família muçulmana, que é algo natural para ele. É a mesma coisa. Sua filha não vê vocês fazendo a oração, ela não vê, por exemplo, a gente... Carinho dentro de casa, Exato, vai retratar respeito, o que a gente vive, e vai né? ser reflexo. Eles são papagaios nessa época, eles vão repetir tudo. Você vai ver, ainda 6 meses é muito pequenininho, mas quando já estiver na idade do nosso filho, 1 ano e pouquinho, você já vai ver que eles já vão reproduzir tudo que a gente faz. Então, é essa hora, por isso que a gente não pode parar. Tem que sempre, cada vez mais, ensinar eles, porque eles vão captar tudo que a gente fizer. Ô Mahmoud, para ti, como é que está sendo, como é que foi esse nascimento, conseguisse acompanhar o nascimento, como é que foi isso? Então, eu sempre quis ser pai, né? Era meu sonho, Nossa, até demorou. Quando a gente casou, a gente fez um acordo, né? 3 anos. Ela queria 5, eu queria 1. No fim, a gente ficou em 3 anos aí para ter um filho. E quando nasceu, cara, para mim eu sempre quis ser pai, então tudo de bom, né? Eu ultimamente... Eu também queria ser pai, né? Mas eu nasci mulher, né? Tem que ser mãe. Cara, todo o pessoal disse que dói o parto. Cara, eu posso garantir uma coisa, não doeu nada, foi um parto tranquilo. Isso nada? Nada. Tem mais uns 5 aí que tá tranquilo. De boa. Mas sem brincadeira, né? Eu sempre quis ser pai, então para mim é tudo de bom, claro. Tem as suas dificuldades, ela tem muito mais trabalho que a gente. Ela no começo ela ficava muito com ele, porque a gente trabalha, né? Eu trabalhava fora, tal. Sim. A amamentação, né? Tem que... A amamentação. Como é que... E a amamentação? Como é que é? Tipo... Então, muita gente pergunta sobre a amamentação. Sim, a gente amamenta nossos filhos. Tá, e quando você estiver fora de casa, como que faz? A gente amamenta fora de casa. A única diferença é que a gente não vai mostrar o peito na hora de amamentar. A gente vai sempre cobrir com uma fraldinha, um pano, um tecido. Essa vai ser a única diferença. Mas a gente amamenta nossos filhos fora de casa, sim. Certo. E uma outra coisa também que, pelo que eu entendi, vocês fazem, que é a questão da oração se posicionar em direção a Meca, né? E como é que acha que tem um mapa? Tem aplicativo de celular. Aplicativo? Tem aplicativo, mas se não tem aplicativo, o pessoal se localiza pelo sol também. Mas hoje em dia é tudo aplicativo. Todo mundo tem aplicativo e a gente posiciona o celular e já fala qual que é a direção da oração. E eu ouvi você falar também, eu achei interessante, até anotei aqui, da moda modesta. Explica para nós. A moda modesta movimenta muitos bilhões no mundo. E a moda modesta não é exclusiva das mulheres muçulmanas, das mulheres cristãs também. Elas usam moda modesta. Que é essa moda? Uma moda que não expõe o corpo e que não mostre muitas formas do corpo, transparência, decote. E isso não significa que não seja moda, não pode ser fashion, não pode ter estilo. Então, a moda modesta, às vezes as marcas não se atentam a isso, mas a moda modesta abrange muita gente, muita comunidade, mulheres de todos os nichos, de todas as religiões, né? Quem quer visa elegância, a moda modesta. E tem muitas marcas hoje em dia que estão com uma linha de moda modesta. Entendi. Ô Mariam, e para você também, você já sofreram alguma agressão verbal direta, assim, ou até quase física, pela religião, pelas escolhas? Em alguma vez que foram voar, alguém falou algo, não quis voar junto? Tem alguma coisa disso nessa trajetória? Como é que é isso? Comigo, não. Não? Só uma vez lá na frente da mesquita em Floripa, lembra que o cara brincou? Mulher bomba. Não, comigo, né? Não com você. Comigo, não. Nunca...
Não, acontece muito mais com as mulheres, né? Porque as mulheres é muito mais identificáveis, né? Você olha uma mulher, você vai saber que ela é muçulmana. Se você não sabe se ela é muçulmana, você vai achar que ela é de lá. Eles falam muito de lá, ou ela é árabe, vai achar que ela é árabe. Então a gente acaba sofrendo muito mais. Graças a Deus, nunca sofri nenhuma agressão física, espero que nunca sofra, mas agressões verbais constantemente, né? Hoje, muito menos do que antes, mas várias agressões verbais de mulher bomba, terrorista, volta para o seu país, o que você está fazendo aqui? Essas são as diretas. E também tem as indiretas, né? O olhar da pessoa, como ela te trata. Entendi. E em redes sociais é mais fácil, né? Porque hoje em dia as pessoas sentam na sua casa e saem agredindo, ofendendo todo mundo, né? Achando que podem tudo. São corajosas, né? E se tornam mais corajosas, né? E isso tem causado, inclusive, depressão em muita gente que não consegue lidar com isso, porque realmente é complicado, né, cara? Tu ser agredido ali. Como é que tu lida com isso? Tu responde, tu isola, tu não dá mais atenção, tu acaba absorvendo aquilo ali, te incomoda, perde o teu sono. Como é que tu tem lidado com isso? Olha, quando eu comecei na internet, quando eu recebia haters ou comentários negativos, eu me doía muito. Eu ficava estressada. Eu pegava meu celular, ia reclamar, ia falar. Isso quando eu comecei, né? Chorava. Sei lá, uns 4 anos atrás, né? Meu Deus, hoje em dia entra por um ouvido, sai do outro. E na verdade não só isso, eu uso como conteúdo, né? Eu gero conteúdo através da intolerância religiosa, me dá conteúdo para combater a intolerância religiosa. Então a intolerância me gera conteúdo para intolerância, entendeu? Entendi. Intolerantes, continue. Então, hoje em dia eu não ligo mais. Hoje em dia realmente não me afeta em absolutamente nada. Hoje em dia não, mas no começo falavam que o meu filho era feio. Nem isso me afeta, sabe? Porque eu sei que a pessoa quer me afetar, mas não me afeta porque eu sei que ele é lindo, né? Alguma vez já falaram que eu era feio? Não sei, não que eu vi. Ô Maria, mas ainda falando para as mulheres, né, que estão aqui e as que estão também nos assistindo, o que tu diria para essas mulheres que querem empreender, né, reforçando esse ponto, porque é aquilo que eu falo, quando alguém tem uma ideia, normalmente as pessoas vão lá e tentam te desmotivar. Não vai dar certo, tu é louco, tu é isso, tu é aquilo. Que dica, que orientação tu dá para essas mulheres para se encorajarem, independente de religião, para que elas possam construir seu próprio futuro, a sua própria história? Porque você, muçulmana, para mim é muito claro, né? Conheço o Mahmoud, é um cara fantástico, super educado, é um gentleman, eu conheço muito bem ele, mas de submissão e de dependência não vejo nada disso em você. Tu tens respeito, que é normal, mas tu é uma pessoa independente profissionalmente, né? Então, eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, que tu orientasse, ajudasse nesse sentido também essas pessoas que estão nos assistindo aí. Acho que antes de mais nada, quando a mulher quer empreender, ela quer abrir seu negócio, as mulheres têm que apoiar as mulheres, né? Na verdade, não só isso. Você vê o seu vizinho abrindo um negócio, você tem que ir lá na loja do seu vizinho. Se seu amigo abriu uma loja na internet digital, compra alguma coisa da loja para ajudar ele, para incentivar e fomentar, até incentivar ele a não desistir, porque no começo é muito difícil. Sim. A gente abriu uma sorveteria há quantos anos atrás? Há 4 anos? Há 5 anos atrás a gente abriu, o começo foi muito difícil, e eu chorava todos os dias e queria desistir todos os dias, né? A gente abriu a sorveteria no inverno. A gente abriu no inverno e foi, nossa, eu todos os dias chorava, me arrependia do que eu tinha feito, mas ele não me deixou desistir, já várias vezes eu queria desistir. Agora tu chegou no ponto que eu queria. Tu lembra que ela falou que eu não apoiava? Uhum. Claro, porque a gente investiu no negócio, o negócio não estava bem. A gente só o detalhe, essa sorveteria era pra gente abrir no verão por causa da prefeitura de Florianópolis. Demorou alvará, cara. Era pra gente abrir em dezembro, a gente abriu em abril. E é por isso que eu não apoiava, porque eu via ela trabalhando com a cara no celular. Eu disse, pô, gata, vamos trabalhar. Mas ela via um negócio que eu não enxergava, né? E aí, é claro que
opinião das pessoas é importante, mas que pessoas você ouve, né? Sim. Você tem que tomar cuidado com quais as pessoas que você ouve, mas realmente pegar a opinião é bom. Para você, às vezes, você pensava em colocar, eu pensei em colocar essa taça. Mas se eu colocar um outro copo, talvez é legal, entendeu? Sim. Ouvir opiniões é bom, mas se você acredita numa verdade, você tem que seguir firme na sua verdade e fazer o que você acredita. Mas, claro, eu sou uma pessoa que sou muito pé no chão. Certo. É claro que eu tenho sonhos, mas eu acho que a gente tem que ter um passo de cada vez. Então, eu acredito nisso. E assim, você conquistando a sua independência. Não tem melhor coisa do que você ser independente. É claro que você tem a vida com seu marido, mas você também tem a sua vida, ele tem a vida dele. Claro que ambos se respeitando, né? Sim, que sim. faz parte. Eu tava querendo saber como é que eu tenho a minha vida. Não, eu tô falando assim, em questão de Tem independência financeira, a sua muito identidade, né? É. A Marian é uma pessoa profissional, tem uma história. O Mahmoud tem uma história e como casal tem uma história mais forte ainda. Exatamente. Nesse sentido, tem né? as coisas da Mariam, as coisas do Mahmoud Sim. e as coisas da família. Sim, Que é as coisas dos dois. Não, eu acho que isso é um ponto interessante que ela comentou, que você não deixou ela existir. Eu acho que o casal é isso mesmo, né? É você, na sua casa, no seu lar, ter o teu porto seguro, porque lá na rua, na sociedade, tu não vai conseguir esse apoio para abrir o teu coração, né? Tu não pode chegar para a internet e dizer, pessoal, estou desesperado da minha loja. Aí vai vir coisas negativas. Então, é muito importante esse apoio, esse alinhamento como casal, essa construção, né? Ô Mahmoud, queria ouvir de ti, como eu falei, a gente conversou pouco, mas nos conhecemos há bastante tempo, né? Para o homem, dentro da religião de vocês, tem alguma restrição, tem alguma exigência, alguma coisa que vocês seguem a mais? E como é que é o tratamento de vocês com a esposa? Tem algum cuidado também especial? Porque se percebe uma dedicação da esposa também com o marido, que não tem nada a ver com submissão. É um respeito, uma valorização. E do homem com a mulher, como é que é isso? O pessoal, ele confunde muito, né? Na nossa religião, o nosso bem mais precioso são as mulheres. A gente trata... respeito é o mínimo, né, cara? É o mínimo, né? Todo mundo tem problemas, casais têm problemas, tal. Mas a gente tem que tratar nossas mulheres. A gente diz nossas mulheres, isso foi o que a gente aprendeu, né? Não é que todo mundo segue. Não estou dizendo que todo muçulmano é isso. Mas respeito, né? Mas a gente tem que tratar nossas mulheres muito bem. E não é só as esposas, é mãe, as irmãs, o profeta Muhammad, que é o profeta que o último profeta, a mensagem de Deus, ele fala, o melhor entre vós é o melhor que trata suas mulheres. Então, os homens muçulmanos têm obrigação, é o dever do homem muçulmano tratar bem as suas mulheres, respeitá-las. Os homens têm a função de prover a família, prover em todos os sentidos, emocionalmente, financeiramente, todos os sentidos é a função do marido prover, cuidar. E quando ele falou assim que nem todos os homens fazem isso, porque quem segue as religiões são seres humanos, né? E seres humanos são falhos. E as pessoas têm essa visão dos homens muçulmanos que eles são machistas ou que que tratam mal as suas mulheres. E eu falo, realmente, tem muçulmanos que tratam mal as suas mulheres, sim. Assim como tem cristãos, judeus, católicos, todas as religiões, porque homem é homem independente da religião que for ser, né? Sim. E por isso que também é um outro ponto, as mulheres escolherem com quem elas vão se casar, com quem elas vão se relacionar. Às vezes as coisas são muito... carnais, né? As pessoas não param um tempo para conhecer a outra pessoa, conversar e saber qual que é a visão, qual que é a cabeça da outra pessoa, para no final eles se casarem e, enfim, viverem a vida como uma família. Entendi. Mahmoud, e essa veia empreendedora vem da família, do estilo, da religião, já vem junto, é um DNA? Porque eu vejo que na tua família
uma família empreendedora, né? Isso vem de berço? Como é que é isso? Até tu perguntou mais cedo, né? Se alguma vez eu trabalhei para alguém, né? Não, a única pessoa que eu trabalhei foi para o meu pai. Certo. A gente empreende, né? Eu acho que, pelo menos na minha família, isso está muito enraizado, né? Todos os meus irmãos têm os seus negócios e tal. O meu irmão mais velho, só para te ter uma ideia, o Mustafa, ele abriu um negócio com 14 anos de idade, uma loja de 300 metros quadrados. Entendi. Meu pai não deu dinheiro, meu pai emprestou dinheiro. Já educando, né? Teve que pagar. Eu, com 9 anos de idade, eu vendi incenso, EJB. Tem vários amigos hoje que eu conheci na época que eu vendia incenso. Eu morava em Laguna e vendia incenso no comércio. O meu irmão só me deixava ir na loja, ele tinha loja ali, eu saía. Então, eu trabalho para mim desde os 9 anos de idade. Tem incenso ainda para vender, não? Tem lá na Iaba. Tem lá? Mas tem a questão do comércio, tá no sangue dos árabes, né? Isso, esse negócio de comerciante, de vendedor, né? Todo mundo fala, árabe é vendedor. O seu pai era mascate, né? O meu pai, quando veio no Brasil, ele era mascate. Ele veio com $100 no bolso, isso nós estamos falando há 60 e poucos anos atrás. E ele era mascate, ele saía para trabalhar carregando a mala e vendendo. Então, e lá ele trabalhava na agricultura. Lá ele não tinha não era empresário, né? Uhum. Mas a gente tem muito, tudo é comércio, né, cara? Sim, tudo é comércio, tudo é relacionamento, é negócio, né? tudo sempre está comprando, vendendo alguma coisa e tal. Então a gente lida muito bem com isso, né? Com esse comprar e vender e tal. E a gente tem isso, pelo menos na minha família. Tá no sangue. Tá no sangue. Eu acho que tá no sangue. Porque tu fala que tu é tímido aqui, lá na loja tu vende tudo, até o prédio pro pessoal. Cara, eu gosto de vender. Tá quase vendendo o Abud, é o que eu não tô deixando. Não, o Abud eu não vendo. Mas eu gosto de vender, eu gosto de vender, eu gosto muito de vender. Eu gosto de atender o público, eu gosto. Isso é muito natural. Sim. Eu posso ficar falando meia hora com o cliente e tal, mas tranquilo. legal. E por mais que tu talvez não quisesse, enfim, talvez não tivesse pensado nisso há algum tempo atrás, tu estás crescendo no mundo digital, nas redes sociais, é nítido. A gente segue e a gente vê. E é uma coisa bacana, natural. Como é que tu estás lidando com isso? Porque eu sinto que tu tá querendo já, assim, eu vejo que tu quer seguir esse caminho. Já tô no... Aqui já é um... né? Já tô na pista. Não, eu tô fechando a Iaba, né? Eu tenho outro negócio, que é Smart Shops, vende até que... Sim. Já tem há 8 anos aqui na região, a gente já tem de várias empresas. Esse negócio eu vou manter, mas esse eu consigo tocar à distância. E eu e a Mariam, eu vou cuidar da parte comercial da Mariam, da parte administrativa, né, fiscal dela, e também vou começar... Do dinheiro também? Do dinheiro, isso eu já cuido, né? E porque não tem tempo. O pessoal acha que é só fazer vídeo. Cara, sim, é o dia inteiro. Ela acorda com o celular na mão e isso, ela dorme com o celular na mão. Não tem um horário assim de trabalho, das 8 às 8, não? Ou das 8 às 5. O meu é tipo, a partir da hora que eu acordei até a hora de dormir, gerando conteúdo. A gente chegou aqui, eu e tu conversando, ela editando vídeo. Entendeu? Então, é assim, é um ritmo, o cara acha que é só... Não, é um ritmo frenético, porque ela tem essa demanda, né? Sim. E o celular está na mão, né? Então, ao mesmo tempo que isso é bom, mas não se desliga, porque está o tempo todo alguém conectando, buscando, falando. Então, realmente é desafiador. É trabalhado. E é o que eu vou cuidar da parte, né, do staff dela e eu vou começar, também já estou, né? Eu dei uma segurada esse mês aí, porque eu estou muito na função da loja, mas a partir do momento de fechar a loja, é bom porque tem um apoio, né? Ela apoia bastante isso, ela dá muita dica e tal. E eu já sou meio jaguara mesmo, então a gente é meio... Hoje é mais ou menos assim, nas redes sociais. É o Mahmoud, esposo da Mariana. Não é Mahmoud, é o Mozi. É Mozi. O Mozi, rapaz, esposo da Mariana. Depois vai ser... Tu conhece a Mariana? Que Mariana? A esposa do Mahmoud. Vai inverter isso aí.
Esses dias eu vou contar um caso. Esses dias eu estava no caixa, né? Porque agora na liquidação eu estou ali no caixa direto. Veio um casal. Aham. Casal. A maioria dos casais conhece, né? Mas veio um casal que o marido não era seguidor e a esposa era seguidora. E a esposa chegou e falou: Muzi! O marido dela olhou para ela. Ficou branco, né? Até explicar. Não, o marido dela olhou para ela e olhou para mim com uma cara de brabo. E o irmão, calma. O irmão sabia. O irmão sabia. Seu irmão, tá. calma. Ah, tá certo. Não é o que tu tá pensando. Mas foi engraçado. Essa, eu não falei nada sobre o Mose, porque eu não sabia se era permitido ou não, né? Então eu preferi manter o Me respeito. chama de Mose. Não, mas eu vejo que a Mariana realmente ela é o Mose. Né? Pegou, então, não tem mais nome, cara. E as pessoas começam também. Ninguém sabe o nome dele. Meus irmãos estão me chamando de Mose, cara. Não tem mais nome, cara. Não, show de bola. E vocês Mas é vão morar em São Paulo. Porque eu vivo com mudanças assim nos últimos tempos. Floripa, Tubarão, São Paulo. É isso mesmo, a vida está assim nesse agito todo. Desde que vou falar uma coisa para você. Quando eu pedi a Deus, né, antes de me casar, que eu queria um marido que me respeitasse, que me amasse, que fosse honesto, e que eu gostasse dele, ele gostasse muito de mim, enfim, e que a gente viajasse muito. Só que eu não especifiquei para Deus que tipo de viagem que eu queria, né? Eu estava pensando em viagens internacionais, mas não, a gente ficava viajando de São Paulo, Floripa, São Paulo, Tubarão, não, São Paulo, Floripa, Tubarão, São Paulo, aí ficou nesse triângulo. Só que chegou uma hora que não dá mais. E a minha vida é muito mais lá em São Paulo do que aqui. O meu trabalho é muito mais lá do que aqui. A Mariam hoje... Se a gente não tivesse filho, não teria problema continuar viajando. Sim. Só que com bebê não tem como, é muito difícil. A gente se mudou para Tubarão depois da pandemia. Eu tinha uma empresa em Florianópolis, né? Com a pandemia a gente acabou enfraquecendo. Eu optei por abrir a Iaba aqui, né? Certo. E aí a gente se mudou para cá. Só que ao mesmo tempo que a gente se mudou para Tubarão, a Mariam explodiu. Foi na mesma época. E aí ela explodiu e aí ela ficou indo, porque é tudo lá em São Paulo, o trabalho dela é em São Paulo. Ela consegue fazer a distância, mas tem muito presencial lá. E ela ficou indo e vindo. Hoje quem vai ficar indo e vindo sou eu, porque é mais fácil eu ficar no trecho do que ela, com bebê, com mala, é mais difícil. Daqui a pouco escola, tem que criar uma estrutura por causa da criança. Tem que criar um vínculo, né? E quanto à escola, e ele estuda numa escola normal, comum? Não estuda ainda. Não, mas a hora que for, como é que fica isso? Porque tem a influência também do meio que vive, né? Sim, eu estudei a minha vida toda em escola muçulmana. Lá em São Paulo, eu estudei a minha vida inteira, desde do pré até o terceiro colegial, eu estudei em escola muçulmana. E eu acho que isso é muito importante para a pessoa, para a criança não se sentir sozinha. Porque a gente mora no Brasil, onde a maioria da população é cristã. E se você está numa escola que você não se identifica com ninguém, você acaba sendo o diferente. E eu não quero que ele também se sinta o diferente. Ainda quando ele é criança, não tem tantas diferenças, né? Criança é criança de qualquer religião. Só que quando ele começar a crescer... ele vai ter algumas coisas que ele não pode fazer, os amigos deles podem fazer, e para ele não se sentir diferente ou excluído, eu quero que ele estude numa escola muçulmana também. Tem em São Paulo. Lá em São Paulo é mais fácil, né? Tem várias lá. São Paulo tem o mundo inteiro lá dentro, sim, então... lá tem muita, a comunidade é muito grande. Ele não vai se... É claro, quando ele for numa faculdade, assim como eu fui numa faculdade, quando eu fui estudar na faculdade, vai sentir a diferença, né? Sim. Mas aí já vai estar com a cabeça mais formada, é muito mais fácil. Ô Mahmoud, talvez não tenha ficado muito claro para mim, o homem tem alguma restrição dentro da religião de vocês? Dentro dos princípios de vocês? Como assim? Tipo, a mulher, vamos supor, ela usa o hijab, né? Ela cuida, enfim, ela tem uma postura muito reservada, que é o que Deus pede, não é seguindo o homem, e sim a Deus. Para o homem, tem algo assim, algum rito, alguma coisa que vocês
seguem assim com uma frequência dentro do dia a dia de vocês? Tudo que não pode para a mulher, não pode para o homem. Questões religiosas, por exemplo, bebidas alcoólicas, não pode tanto para o homem quanto para a mulher. Carne suína, não pode para os dois. Adultério, para os dois. Sim. Todas as coisas assim gerais para os dois. No entanto, a única especificidade, assim, o único detalhe que para a mulher não pode e o homem pode é a questão das vestimentas, né? Mas só que as vestimentas é em questão ao corpo da mulher. Eu não sei como traduz para o português. Eu tenho que até ver qual que é essa... Eu acho que chama aura em árabe. Mas eu posso dizer que é... pontos sexuais, sensualidade, não sei. No corpo da mulher, é o corpo inteiro da mulher. É um corpo atraente. Que tem pontos sexuais. Já para o homem, ele é do joelho até o umbigo. Então, o homem não pode mostrar do joelho até o umbigo. Esse que é a questão, a aura do homem está nessa faixa. A mulher muçulmana, tem coisas que as mulheres fazem que os homens não fazem. As mulheres muçulmanas podem usar ouro. Os homens não podem usar ouro. As mulheres muçulmanas usam seda, podem usar seda. Os homens não podem usar seda. São coisas que Deus não permitiu que os homens usassem, mas que as mulheres sim, que são adornos femininos. Entendi. Também a questão do período menstrual. Quando a mulher está dentro do período menstrual, ela não faz as orações. E ela tem esses dias de... folga, posso dizer, né? Até porque as orações, como eu disse para você, tem um ritual de ser feito todos os dias, 5 vezes por dia. E por que ela não faz as orações durante o período menstrual? Já é uma carga a mais para a mulher. Muitas mulheres têm dores, sentem mal nesse período menstrual. Então, e o homem não tem essa trégua, né? Ele reza todas as orações, não tem nunca uma paz, a não ser que ele tiver alguma uma doença crônica, se ele fica em coma ou alguma coisa assim. A obrigatoriedade do homem ir na mesquita, da mulher, não. Toda sexta-feira tem uma oração na mesquita e os homens são obrigados, os homens e as mulheres não precisam. Elas vão se elas querem. Entendi. Toda sexta-feira. Então, tem coisas que as mulheres não certo. Podem e os homens podem, tem coisas que as mulheres podem e os homens não podem, tem coisa que os dois não podem, tem coisas que os dois podem. É importante falar, né? Pra gente... a ideia aqui, além de conhecer um pouco mais sobre vocês, é quebrar um pouco esses mitos, né? Porque é importante as pessoas entenderem que é uma vida normal, tranquila, né? E é uma escolha também, ninguém é obrigado a nada. Esse é o ponto, eu acho, eu chave, sempre falo né? sobre isso. Ninguém é obrigado a concordar também, Sim. ou a seguir, a também ser muçulmano, mas todo mundo é obrigado a respeitar, né? No Sim. mínimo, todo mundo tem que respeitar. Só não precisa concordar, a gente consegue viver em harmonia assim, né? Imagina, imagina se todo mundo só gostasse do amarelo, só do vermelho, entendeu? Então tem que ter a diversidade. Sim. A gente está chegando aqui a 1 hora de conversa, que é o tempo que a gente separou. Sei que vocês estão cheios de compromissos aí também. Eu quero, né, mais uma vez, agradecer, uma conversa muito agradável, muito tranquila. E eu queria, Marian, depois o Mahmoud vai falar também, já vai te preparando aí, que tu mandasse um recado para os teus seguidores, para a população em geral. A gente está no início do ano, 2022, né? A gente sabe dos desafios que todo mundo passa, empresário, funcionário ou não, né? A gente sabe que existe muitas coisas negativas no mundo, pessoas, infelizmente, que tentam atrapalhar, dificultar a vida dos outros, né? Mas também a maioria é bem intencionado. Talvez o grande problema é que as pessoas boas são mais silenciosas e os ruins fazem muito barulho, tumultuam muito, né? Então eu queria que tu deixasse aí um recado final dentro daquilo que você acredita, dentro daquilo que você espera, para que a gente possa inspirar, apoiar, ajudar mais pessoas ao longo desses próximos anos que vem por aí. Eu acho que a gente, em primeiro lugar, quando a gente é uma pessoa que respeita o próximo, que é tolerante, é agradável, acho que só tem o que ganhar, né? Faça o bem, que o bem vai te retribuir. Não adianta você achar que você está
plantando capim que você vai regar, que você vai colher rosas. A vida não funciona assim. Então, eu acho que a gente tem que sempre fazer o bem, não esperando que o outro faça o bem, mas Deus está vendo. Sim. E Ele vai te retribuir. A gente tem que ter fé e confiança e paciência, porque as coisas não acontecem na hora que a gente quer que aconteça. As coisas acontecem na melhor hora. E quando você coloca Deus em primeiro lugar e deixa nas mãos dele, Ele vai te encaminhar as coisas na hora certa para você, que vai ser a melhor hora para acontecer. Então, eu acredito muito nisso, que você tenha, independente que fé você acredite, mas tenha fé e paciência. Uhum. E falasse uma coisa muito importante, que a maneira como as pessoas se posicionam quando está todo mundo vendo é uma coisa, mas o que manda muito é quando ninguém está vendo. Sim, que tipo exatamente. De pessoa que você é, que tipo de postura que você tem, porque a gente tem que pensar que faz para Deus, e Deus está vendo o tempo todo. Sim. Né? Mas tal pessoa não está vendo, o marido não está vendo, mas é Deus que está vendo o tempo todo. Então, te agradeço aí por essa fala bem interessante, bem importante. Marmude, manda o teu recado aí, que tu é fera também, vai lá. Eu estou aqui pensando o que eu vou falar. Fala com o coração, ó, o que está escrito aqui? Tua gata, minha gata. Então, a minha tá lá em casa. Aqui, a tua tá olha aqui, a minha de lenço. Então, tá aí o tema pra ti matar, ó. Faz uma declaração pra mim. Faz uma declaração, pronto, ó. Depois. Eu tava pensando aqui, né? A gente tem esse negócio muito de trabalho e tal, né? Quando a gente chegava e falava com meu pai, a gente conversava muito com meu pai, né? Meu pai faleceu vai fazer 2 anos. E a gente chegava, sempre conversava de trabalho com o coroa, né? E de vez em quando, tá difícil, que coisa sofrido. Ele falava assim, meu filho, trabalha. Pode levar uma vida, pode levar uma semana, uma hora vem. E sobre um recado que eu dou pro público, vamos adaptar isso pro dia a dia, né? Tá difícil hoje, cara, continua. Amanhã continua, semana que vem vai ser melhor, mês que vem vai ser melhor. Não adianta focar só nos problemas do dia a dia, né? Tenta focar nas coisas boas, tenta focar. Quando tu acha uma dificuldade, tu tem que achar a solução para essa dificuldade, ultrapassar ela, e cada dia é um dia. A gente teve, nesses últimos anos, vários problemas dentro de casa. Tu conhece o Nidal, sabe a dificuldade que a gente teve. A gente quase perdeu no mesmo período. O meu pai e minha mãe estavam na UTI juntos. A gente perdeu o pai, graças a Deus a minha mãe conseguiu superar. A nossa família, nesses últimos anos, a gente sofreu muito. E eu sempre tive essa... Cada dia é um dia. Graças a Deus, hoje a gente está bem, né? Com a gente mesmo. Se a gente estivesse só focando nos problemas, eu acho que a gente já teria travado. Então, gente, foca. Se tiver uma dificuldade, resolve essa dificuldade, e cada dia é um dia. Pensa sempre no amanhã, que vai ser melhor, e bota nas mãos de Deus. Eu acho que é isso. Muito obrigado. Né? Muito bom ter vocês aqui. Foi uma honra, uma satisfação. Desejo aí saúde, vida longa, sucesso. Vocês merecem. São pessoas de bom coração. Estou falando aqui porque estou com eles presencialmente. Às vezes as redes sociais pode passar alguma coisa, não é o caso deles, diferente, mas sinto que o coração deles é de pessoas boas, que pregam a paz, pregam o bem, e com certeza continue nessa jornada, porque tenho certeza que grandes coisas vão acontecer na vida de vocês, tá? Se mantenham firmes, confiantes, que é aquela história que a gente estava até conversando antes. Existem vários desafios, né? Mas Deus tem muitas coisas boas para nós. É uma questão de acreditar, né? E de ter paciência, que foi o que vocês também falaram aqui. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos, né? E até uma próxima oportunidade. Obrigado muito pelo convite, obrigado a todos. Valeu.